Tem uma coisa interessante. Então a gente vai fazer ter a mesma visão que Moana tinha naquela época. Fazia, eu acho que várias vezes ele veio aqui nessa sacada, Ele acredito. ficava aqui constantemente. Olhando para lá. E um detalhe, vocês estão vendo ali o mirante, Isso. estão vendo aqui as cinco janelas. Então, o que é que ele fazia? Quando minha mãe faleceu, no seu leito de morte, uma coisa que ela pediu a ele é que cuidassem dos filhos dela, que preparasse os filhos dela para a vida, que o educasse. E ele prometeu, em leito de morte da minha mãe, que faria todos os filhos dela formados, alguém na vida. E realmente, eu fui o último que me formei. Quando eu me formei, ele reuniu todos nós e disse: olha, eu completei o que eu prometi para a mãe de vocês. Todos vocês estão formados, daqui para frente vocês conduzam a vida de vocês. Sempre estarei à disposição de vocês. Então, ele cumpriu. E deste local aqui, era normal, às cenas 6 horas, 6h30 da manhã, ele queria falar com a gente, aí nós ficávamos nas janelas e ele daqui conversava, dava orientações para nós, batíamos papo. E o mais interessante é que as pessoas passavam aqui na rua embaixo e ficavam olhando para cima, ouvindo a gente conversar, a gente falando. Eram umas cenas fantásticas que a gente nunca esquece. Isso dá até uma certa emoção ao lembrar desses fatos que a gente, mais várias vezes, era tão próxima a nossa relação que a gente colocou desta janela para aquela outra janela, a primeira janela aqui, a gente botou um fio e botava uma caixa que a gente chamava pão de açúcar, onde as coisas iam de lá para cá, as comidas, cartas, a correspondência, livros, ia de um lado para outro, daqui para lá, para evitar que a gente descesse, subisse, descesse. Até isso a gente tinha, o famoso pão de açúcar. Ligava essa janela, aquela primeira janela lá. Então nessa casa vocês moraram, 6 irmãos moraram aqui? 6 irmãos morávamos aqui na parte de cima, porque a parte de baixo a gente alugava, para ter uma certa renda para nós nos sustentarmos. Entendeu? Porque na época, quando minha mãe morreu, eu tinha 9 anos de idade e meu irmão mais velho tinha 19. Então você tinha praticamente, dentro de um casarão desse, enorme, 6 adolescentes. Ou melhor, 4 adolescentes e 2 crianças. Eu e meu irmão mais novo, meu irmão mais velho. Quer dizer, então, e ele fez todo esse trabalho de educação dos 6 filhos de Laura. Nós estamos conversando, fazendo um registro aqui exatamente no local onde por várias vezes Moana deve ter se apoiado também para essa conversa. Isso para mim é uma curiosidade, eu não sabia desse detalhe. E você que nos acompanha aqui em nossos canais, exatamente no canal do Padre João Moana, você está sabendo um pouco dessa história. Olhando aquele mirante, você chegou a frequentar aquilo? O que existia ali dentro na época? Você consegue lembrar de alguma coisa? Aquele mirante ali era o meu refúgio. Ali que eu estudava, ali que eu me preparei para vestibular, aquele local ali praticamente era o meu quarto. Ali eu estudava, ali eu dei aulas particulares, já querendo ganhar algum dinheiro para poder sustentar as minhas coisas. E ali eu trabalhei, ali eu fiquei muitos anos, ali era o meu quarto ali. Ali era onde eu ficava. Mas na hora de conversar com o padre, descia todo mundo para cá. Todo mundo nesse nível, nessas 5 janelas. Tony, só para concluir esse momento aqui, esse prédio não é um prédio qualquer. Qual é a característica? Eu estou vendo, por exemplo, os azulejos que são de português, de Portugal, essa. Me fala um pouco mais. Olha, esse casarão, eu não saberia precisar a época de construção, mas foi talvez em 1940, talvez tenha sido construído, tá certo? É um casarão tipicamente português, tá certo? Internamente são quartos grandes. Eu acho que é praticamente um pouco menor, mas é praticamente a mesma planta da Casa Moana, tá certo? Interessante como foi construído esse prédio, tá certo? Então, eram 8 quartos, 4 quartos, quer dizer, e tinha essa área bem aqui, essa parte janela do meio, que eram quartos, a gente transformou em área de estudo, esse quarto do meio aqui. Então, cada quarto tinha seu quarto.
entendeu? Cada qual tinha seu quarto. Um aqui. local comum para estudo. E um local comum para estudo. Tinha uma bela de uma varanda, onde nós tínhamos mesa de ping-pong. O patrimônio estimulava muito isso, o esporte. Ele, numa época, nós tínhamos uma área interna, que hoje já foi modificada, porque o prédio mudou, virou um hotel, uma pousada. Na parte interna tinha um quintal, que a gente chamava. Ele achava que o esporte era muito importante, a atividade física. Ele mandou tirar a terra que tinha, encheu de areia e fez um campo de futebol. Então a gente jogava a bola ali dentro, estimulado por ele. Tinha mesa de ping-pong, que ele estimulava a gente a jogar ping-pong, xadrez, dama. Quer dizer, ele sempre enchia os nossos tempos com atividade física e com intelectual. Ele trabalhava muito o intelectual e o físico. Ele media, ele dosava sempre isso e cobrava muito a gente. Ele cobrava bastante. E ele tinha uma forma dele ser bastante firme, bastava ele olhar. O olhar dele se entendia tudo. Ele nunca levantou a voz para ninguém, nenhum dos sobrinhos. Bastava ele olhar, ele já dizia tudo. E sempre como ele dizia, sempre o bisturi e gás. Bisturi e gás. Ao mesmo tempo que ele dava uma lição, depois ele dava um elogio. Ele sempre trabalhou a gente. E a gente está transferindo isso para os nossos filhos, que é o mais importante.